Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil. Sempre eu quero falar canal, né, gente? Mas é perfil. Canal é o outro lá que eu não posso ficar falando o nome aqui. Mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar do impacto da criança ferida aí na vida adulta. O que essa criança ferida impacta, né, nesse nosso momento presente. Buenas noites, Christian! Olá, Juliette, boa noite, bem-vinda, querida. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Falem aí. Saí de um atendimento agora, falei, vamos para a live, e daqui a pouco outro atendimento, o último do dia às 21 horas. Então, ó, uma horinha só hoje mesmo, né? Não dá para ficar mais, mas vamos lá, dá para conversar bastante. Não abri caixinha de pergunta, então se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí na interrogação, fica melhor para eu poder falar com vocês, para poder ver. Ai, que bom, Christian. MC Almeida. Deixa eu ver a fotinha, não consigo ver quem é direito. Gente, fica muito pequena a fotinha, então às vezes eu não consigo identificar quem é a pessoa, né? Se não tem o nome ali no usuário, né? Mas beleza, qualquer coisa vocês me perguntam e falem aí comigo. Tá? Então, vamos lá, né? Esse tema criança ferida tá sendo bem utilizado e tem pessoas que às vezes falam, como assim, Alessandra? Como eu já trabalho com esse tema criança ferida há muito tempo, por conta da minha criança ferida, porque geralmente é assim, o terapeuta, a maioria, tá? 99, para não dizer 100%, que eu não gosto de generalizar, né? Mas 99% das pessoas que se interessam por ajudar o outro é porque ela, em primeiro lugar, precisava dessa ajuda para se entender, para elaborar as coisas que ela passou, principalmente na infância, as faltas, as necessidades, os abandonos, a rejeição e por aí vai. Então, a pessoa, geralmente, quando entra em contato com essas dores, quer resolver, né? Quem desperta quer resolver, quem não é vitimista quer resolver, e busca ali o que ela mais se identifica para poder resolver. Algumas pessoas vão para a parte da religião, outros vão para ciência, terapia, enfim. Cada um tem um caminho e não vou dizer qual que é o certo, qual que é o errado, porque não existe isso, cada um tem a sua escolha. Né? Se você falar, isso está errado, isso está certo, será? É a tua visão, é a tua ótica, o teu ponto de vista, nem sempre é o do outro. Então vamos respeitar, né, todos os pontos de vista. Oi, Cecília, boa noite, bem-vinda. Vamos falar hoje estamos falando já, né, do impacto da criança ferida na nossa vida adulta. Então, dito isso, todas as pessoas adultas têm uma criança ferida dentro de si. E como é que essa criança ferida é representada? Com o emocional dessa pessoa. Quanto mais o emocional for abalado, mais essa criança está ferida ali dentro de você, chorando, berrando, esperneando, fazendo birra. Ai, mas como assim? Como eu vou saber se eu tenho essa criança ferida? Então, olha para suas emoções, olha para o seu equilíbrio emocional, olha para a sua inteligência emocional. Existem pessoas que só cresceram, né, na estatura e na idade, mas emocionalmente ainda, quando não fazem a vontade dela, ela se vitimiza, ela chora, ela bate os pezinhos, faz chantagem. Todas as pessoas adultas têm essa criança ferida, uns mais, outros menos. Então, se você se identifica com isso, ai caramba, eu não aceito levar um não. Quando eu levo um não, eu fico desestruturado, fico remoendo aquele não. Sinal de uma criança ferida. Preciso olhar para ela. Olá, Ricardo More, Cláudia, boa noite, Cláudio, bem-vindo. Como é que tá aí? Façam perguntas também, tá, gente? Se vocês quiserem, na interrogação sobre criança ferida.
Oi, Leandro, acho que é. Bem-vindo. Então, para você ter uma pista de você ter essa criança ferida, é isso, olhar para o seu emocional. Se você é uma pessoa mais equilibrada, que entende que nem sempre as pessoas vão precisar falar sim para você, você consegue lidar bem com uma crítica, você não fica ofendido, extremamente ofendido. Não vou dizer, gente, que é legal receber crítica e você fica totalmente em paz, não é isso. Mas é a intensidade da sua reação é que vai mostrar se o seu emocional ainda é infantil, né? Ninguém gosta, eu amo receber crítica. Para, não vamos ser hipócritas. Mas se você receber uma crítica e você consegue ponderar em cima dessa crítica, falar, ok, vou olhar, e pode ser só a opinião da pessoa, mas eu também posso não estar certo. Você duvidar, pelo menos, e olhar para o que a pessoa está falando, significa um sinal de maturidade emocional. Agora, se você não quer saber de crítica, você só quer elogio, você quer reconhecimento, valorização, ninguém reconhece o que eu faço, sinal da criança ferida, chorando dentro de você. Não precisa de reconhecimento de ninguém para você fazer o que precisa ser feito. Ai, Alessandra, como assim? Eu adoro ser reconhecida. Pois é, a criança também. E a criança que ficou ferida por falta desse reconhecimento, fica aí até hoje dentro de você querendo isso. E geralmente a pessoa quer de quem? Das pessoas que ela se relaciona, principalmente amorosamente. Então, se você quer reconhecimento, valorização do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, sinal que faltou esse reconhecimento da sua mamãe e do seu papai. Ah, então quer dizer que eu estou procurando a minha mãe, né, no meu, pode ser no homem, tá, gente? No meu marido, né, procurando. O que é a mãe em si? Só explicar para você não confundir. Ué, como assim a mãe no marido? A função da mãe. Qual é a função de uma mãe? Cuidar, aconchegar, dar carinho, não é? Qual é a função do pai? Apoiar, te ensinar a ir para a vida. O que é ir para a vida? Te dar direção, fazer com que você cresça. Uma criança, ela não pode sair para a vida. Ela não tem condições de ir para a vida. Então tem que ter pai e mãe, os cuidadores, função pai e mãe, tá? Não importa se é pai biológico ou mãe biológica, não importa. Tem que ter alguém para direcionar você. E quem faz esse direcionamento, né, a função seria a paterna. A mãe seria a cuidadora e o pai de dar essa função de direcionar, de botar você para a vida. Se você não teve isso, é bem provável que a sua criança ferida esteja procurando no seu parceiro, na sua parceira. Então, cuidado, se você quer muito que o seu parceiro, a sua parceira te reconheça, te valorize, te coloque no colo, atenção, liga o botão aí de alerta, porque a sua criança está ferida. Beleza? Dúvidas, gente? Perguntem aí sobre isso antes de eu falar como é que a gente consegue, né? Porque você identifica a criança ferida. Tá, e o que eu faço com ela? Já vou falar já. Isso é importante, né? Mas antes eu preciso que vocês perguntem. Boa noite, queridos. Boa noite. Perguntem aí se vocês têm alguma dúvida sobre essa criança ferida, sobre o que eu falei. Vocês conseguem identificar isso, essa dinâmica, não só com vocês, mas com alguma pessoa daí da sua amizade, do seu convívio, essa dinâmica de querer procurar a função pai e mãe no parceiro, na parceira, né? A Juliette falou, eis a questão. Essa questão é muito importante.
da gente não procurar, né, e não precisar procurar no outro, principalmente no parceiro, essa falta que a gente tem, né? Aí, mas se eu não procuro, se ele não me der, né, isso que falta em mim, quem vai me dar? Quem será, hein? Escreve aí, gente. Quem vai dar? Eu gosto que vocês participem. Então, se tem alguém aqui pela primeira vez, participem. Eu gosto, fica mais rico pra gente. Quem vai dar pra você o que você precisa, hein? Bota aí pra mim. Jorge, boa noite. Juliette falou, eu identifiquei que pela falta desse suporte, eu levo para os meus relacionamentos o cuidado que não tive. Muito bem, Juliette, isso aí. Né? Tanto de você querer cuidar, quanto querer ser cuidada, né? Pode ser os dois, tá, gente? Você pode desenvolver uma vontade de cuidar muito das pessoas, porque você não teve isso, ou pode também, né, querer ser cuidada. Uma via aí de mão dupla. Tem gente que fala, eu me anulo pelo meu parceiro, né? Eu faço tudo para ele, mas no fundo, isso quer dizer o quê? Eu me anulo, eu faço tudo para ele tem que me dar tudo de volta, né? E quando isso não vem? Quando isso não acontece? Aí vem a frustração. Porque ninguém pediu para você dar nada, se anular, né? Lógico que a outra pessoa vai gostar, principalmente que ela também tem carências, né, emocionais, carências da criança dela. Muitas vezes, relacionamentos, gente, relacionamentos aí de casal, são duas crianças emocionais querendo o que não tiveram dos pais. E por isso que não dá certo. Por isso que a gente tem que crescer emocionalmente. Lulu, boa noite, Andréia, deixa eu ver a Juliette falando. Mas acaba não sendo legal, porque não posso ser mãe da pessoa. Pois é. Eva, boa noite. Se você for mãe da pessoa que você se relaciona, o que acontece, gente, né, ao longo aí do tempo? A mãe não pode, né, e não deve se relacionar amorosamente, intimamente com o filho, né? Não tem como. E aí, se a gente passa a exercer muita função de mãe com o nosso marido, com o namorado, seja o que for, vai chegar uma hora que vai acabar, né? O T grandão. Não posso falar certas palavras porque às vezes a gente é bloqueado. Então, se vai acabar isso, como é que você vai agir dessa forma? Por isso que às vezes falam, viramos amigos, viramos irmãos. Por quê? Mas na verdade é porque tem um tratamento ali da função mãe para outra pessoa. Essa é a busca, né, Juliette? Leandro falando, então, eu já me fecho diante de algumas situações. Juliette falou, bingo. Geralmente, Leandro, é uma característica mais masculina. Não quero dizer que todos façam isso, porque quem generaliza, gente, é criança. Mas é observado muito que os homens têm a tendência de se fechar mais emocionalmente. Isso tem explicação até biológica. As mulheres são mais emocionais, os homens são mais racionais. Agora, não quer dizer que não existe uma mulher racional e um homem emocional, tá bom? É só para dar aí o parâmetro que a gente tem, né? Que não generalizando, mas esse é um parâmetro. E quando a pessoa se fecha diante de algumas situações, como é que o teu parceiro, tua parceira, seja quem for, aquela pessoa que está com você, vai saber como agir com você, se você não fala, se você não se comunica? A base de um relacionamento, seja ele qual for, relacionamento de amigo também, seja ele qual for, ainda mais relacionamento amoroso, é a comunicação. Então, se a pessoa se fecha, eu tô precisando de um tempo, eu vou aqui, vou me fechar, vou ficar no meu cantinho. Tá bom. Um dia, a outra pessoa até, né, vamos respeitar tal. Só que tem pessoas que se fecham tanto a ponto de não serem acessadas. E aí, em contrapartida, o que a outra pessoa sente? Eu não sou importante. A pessoa que está comigo não consegue se abrir. Eu não consigo acessar as emoções dela e
por consequência, ele também não chega até a mim. Então, como é que eu fico com uma pessoa dessa? Entendeu? Então, é um acúmulo e as cobranças vão começar, porque um casal, existe a lei do dar e receber. Se um só se doa, emocionalmente principalmente, e o outro só recebe, uma hora quem recebe, quem doa demais, vai cobrar. Porque precisa também receber, é uma lei. E essa lei corresponde à lei do equilíbrio. Na nossa vida precisa tudo estar equilibrado. Se você se sente só dando sua atenção, seu amor, seu carinho, sua validação para uma pessoa e não vem muita coisa em troca, uma hora isso vai ser cobrado. Ninguém consegue ficar assim por muito tempo. Oi, irmãzita, Kátia, bem-vinda. Herdale, Leandro falando, eu tenho muita dificuldade de falar as coisas, me abrir às vezes, quando eu vou me abrir já é tarde. Pois é, precisa ver de onde vem essa dificuldade. Geralmente, Leandro, é lá da nossa infância. Pode ser aqui, gente, eu estou conjecturando, ou seja, levantando hipóteses. Não quer dizer que seja isso, mas é muito comum uma pessoa que tem dificuldade de se expressar na idade adulta. É comum, muito comum, que na infância você não tenha tido voz, você não tenha tido o estímulo do seu pai, da sua mãe, das pessoas que te cuidaram para você se expressar. Antigamente, o pessoal lá, né, a minha avó, por exemplo, que me criou, ela olhava para mim assim, ó, eu já sabia que eu não podia falar. Eu era criança, ali não era lugar de criança, ela já olhava assim, eu saía, mas com maior vontade de querer participar da conversa, porque eu sempre fui muito esperta, então eu sabia tudo o que estava acontecendo ao meu redor, e minha avó falava em código, porque eu estava ali observando, né? Ela falava assim, eu já acho muito engraçado, falava para minha mãe, né? Regina, tem roupa no varal. Roupa no varal era eu que estava observando ali, e eu já entendia. Aí eu olhava assim para o lado, aí eu pensando, essa roupa no varal sou eu. Aí ela me olhava sério, né? Saía de fininho e isso poderia ter me incentivado, né? Me motivado a não falar? Sim. E influenciou um tempo na minha vida, porque eu era bastante tímida. Aí você pode falar, como assim, Alessandra tímida? Tá sempre aqui, tá sempre falando. Pois é. O que me ajudou muito a perder a timidez foi o teatro. Então, assim, eu fiz teatro por um tempo, fiz várias peças, participei. Então, assim, consegui liberar isso. Então, ó, é uma boa para você, Leandro. Né? Nunca é tarde. Faça teatro, tem teatro para adulto. Para você conseguir entrar em contato com as emoções, para você conseguir entrar, não é só contato com a emoção no falar, mas no seu corpo, é muito legal. Tem trabalhos corporais, de expressão corporal, tem a fala, lógico, então assim, é uma boa, é um bom exercício, tá? E procura também esses trabalhos de grupo. Eu sei que para homem às vezes é mais difícil esses trabalhos, mas existe também, tá? Mulher é mais fácil. Aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás. A mulher, ela tem essa tendência mais emocional de se juntar, de buscar ajuda, de falar mais. Nós somos mais estimuladas a falar. O homem, se ele expressar, né? Lá atrás isso era pior, tá, gente? Agora tá melhorando, graças a Deus. Mas se ele expressasse emoção, não pode, porque é homem, tá chorando por quê? Cala a boca, né? Você é homem, tem que ser forte. E por conta disso, a pessoa às vezes vai endurecendo, não vai entrando em contato com as emoções. Então, tá aí um pouco aí dessas hipóteses que eu levantei para você, tá bom? Heloísa, boa noite. Juliette falou, o que as comparações entre irmãos pode gerar de dor nessa criança que leva para a vida adulta? Gente, isso é muito comum. Obrigada, Juliette. Muito obrigada por essa pergunta. Olha, até me arrepiou agora. Quando eu me arrepio, porque assim, eu tinha que falar sobre isso. Gente, comparação.
sempre, sempre, sempre foi um dos motivos dessa pessoa ter problemas emocionais, dessa pessoa que sofreu a comparação. Na minha casa teve muito isso. Minha avó botava assim, eu, minha irmã e minha prima, e botava música e botava a gente para dançar. No meu caso, eu fui a beneficiada, porque eu sempre dancei, ela me ensinava a dançar, né? E eu me soltava mais do jeito que ela gostava, né? De remexer bastante o corpo. E a minha irmã e a minha prima nem tanto, não era tão assim como a minha avó gostava. Não tô falando que eu era, mas era do jeito que minha avó gostava. Então ela me elogiava. Falava, nossa, Alessandra dança, né? As outras, dura. Tudo duro. Ai meu Deus. Hoje em dia eu ficava animadíssima, né? Porque eu queria ver minha avó me elogiando, então eu dançava mais ainda. Só que hoje em dia eu olho, eu falei, meu Deus, será que isso prejudicou, né, a minha irmã e a minha prima? É possível, gente, emocionalmente. Porque não era uma vez só, não, era sempre. Não, e não só isso. E eu atendo muitas pessoas que a gente faz com a TRG o retorno lá na infância. Tem que fazer, gente, tem que tratar essa criança. Então a gente faz as etapas de 0 a 5, de 5 a 10, né? A gente vai fazendo. E aparece muito a pessoa triste, aí começa a chorar, entra em contato com isso, da mãe comparando. Tem uma que eu atendo que comparava o cabelo dela, seu cabelo de pichauim, né? A da sua prima, olha lá, ó, como é mais bonito. O seu eu tenho que cortar em máquina 2, porque senão o teu cabelo você não sabe pentear. Olha, gente, o que tem de coisa ruim com comparação. É triste. Então, gente, quem tem filho pequeno, não faça isso. Não compare nem com o irmão, pelo amor de Deus, não façam isso. Com o irmão, então, eu sei que muitos pais têm boa intenção, mas é por isso que dizem que de boa intenção o inferno tá cheio. A boa intenção é assim, ó. Olha o seu irmão como ele estuda, né? Olha como ele se dedica, olha a nota dele, 9, 10. E você, com essas notas aqui horrorosas, faz igual o seu irmão. Não façam isso, gente. Isso não motiva ninguém, isso só desmotiva. Tá? Então, por favor, não compare irmãos. Cada um tem o seu jeito, as suas dificuldades, as suas qualidades. Então, não faça isso, que isso traumatiza uma criança. Você que foi comparado pode não lembrar hoje em dia conscientemente disso, mas está fazendo parte das suas dores e do que você é hoje em dia, e às vezes vem uma emoção que você não sabe identificar, mas que é ruim, aí você acha que é do nada, não é do nada. Primeiro, toda emoção, gravem isso, toda emoção tem lógica. Toda ela, seja ela qual for. Nós que somos da TRG, a gente ouve muito o nosso mestre, o Jair, professor, que é, né, psicólogo, falando pra gente. E eu repito isso porque isso é verdade. Toda emoção tem lógica, não é do nada quando você se sente triste, magoado, não é do nada, tem alguma coisa. E pode ser da sua infância, e geralmente é da sua infância. E você precisa entrar em contato com isso para liberar você. Porque agora você é um adulto, mas a sua criança ferida ainda chora. E chora pedindo socorro. E socorro de quem hoje em dia? Seu. Não é mais do seu pai e da sua mãe. É seu. Você é adulto, com a sua função agora, pai e mãe dentro de você. Você vai se dar esse valor, esse amor. Tudo que faltou para você é você agora que é o responsável, tá? Ai, gente, até me emociona. Ai, deixa eu ver aqui. Isso é forte, muito forte. Bruna, boa noite. Leandro falou, meus pais geralmente usavam meu irmão mais velho como exemplo que eu tinha que seguir. Ai, é o que eu falei, né? Eu sinto muito pela sua criança, Leandro, eu sinto muito.
Mas é aquilo, agora é você que precisa cuidar de você, entendeu? Porque os seus pais fizeram o que eles podiam. Às vezes com a maior da boa intenção, querendo que você fosse do jeito que eles achavam que o seu irmão era e era bom. A gente sabe que isso não é verdade. Você sabe que não é verdade, mas a sua criança ainda chora. Vamos cuidar dela. Kátia falando, terapia sem olhar para a nossa criança não funciona, né, irmã? Gente, não funciona. A terapia que não tocar nesse assunto da sua criança ferida vai demorar a fazer efeito. E a TRG já vai direto nisso, que começa lá de 0 a 5, de 5 a 10, tudo que você passou e não foi legal. Dói, gente, dói no momento da terapia, mas é para não doer nunca mais por esses motivos. Tem uma técnica, você não vai ficar sentindo o tempo todo, tem técnica para te deixar mais estabilizado, mas você precisa entrar em contato com essa dor que tá aí. Essa dor de ser comparado, essa dor de ser colocado para baixo, essa dor de não ser adequado, essa dor de achar que só o seu irmão é melhor e você não, a sua irmã é mais bonita e você não, sabe, gente? Isso é horrível. Então, cuidem dessa criança, é você agora que é responsável por ela. Pai e mãe erraram muito, mas eles são pessoas comuns, que são, por acaso, seus pais. Acaso não existe, mas estou brincando aqui, né? Eles são seus pais, mas são pessoas, entendeu? Juliette falando, não buscar validação de fora, tá tudo dentro. Sim, mas tá tudo dentro, Juliette, mas se a gente não tiver uma ajuda fora, que a terapia faz isso, a pessoa sozinha, a criança sozinha consegue se cuidar? Não, né? Então, se a pessoa tem um emocional abalado, né? O infantil dela, a criança tá chorando. Ela sozinha vai ser muito mais difícil. Porque ela não consegue nem acessar onde tá essa dor lá, né? Precisa ter alguém ajudando. Isso é essencial. Não que não seja possível você resolver sozinha, mas vai demorar muito mais, né? Então, quando você vai, né, para um caminho sozinha, pode ser que, né, demore muito mais, acompanhada é bem melhor. Eva falando, o meu trauma foi a repressão, não podia cantar, dançar, gente, aprendi a ser uma pessoa totalmente diferente da minha verdadeira essência. Então, Eva, faz assim, ó, liga, agora você pode, liga o som na sua casa, bota sua roupa, aquela saia rodada, aquela roupa que vai, né, que você vai se sentir bem dançando, e bota isso pra fora. Agora você pode, você está autorizada a fazer isso. Por quem? Por você mesma, por você que é a dona da sua vida, por você que sabe onde está o problema. Então, seus pais te reprimiram por algum motivo lá deles, né? Motivos culturais, motivos, não importa, morais, não importa. Mas agora você sabe que você precisa disso. Então, solta a sua franga. Dance, cante, faça o que você quiser. Entre em contato com a sua essência. Então, ó, se livra desse trauma, tá? Tereza, boa noite. Elcimar, Juliette falou, com toda certeza precisa de ajuda. O marido tem o treco. Deixa ele ter o treco. Ué, qual o problema? Meu querido, estou me ajudando, me tratando. Você não quer me ver feliz? Ah, não? Sim ou não? Eu quero. Então, deixa eu aqui. Se tranca no quarto. Dança, entendeu? Então, assim, né? A gente precisa olhar isso. Antes eram os pais, agora o marido, entendeu? Puxa a sua própria orelha aí, hein? Gente,
A gente precisa parar de responsabilizar as outras pessoas. Isso né? Ai, como assim? Mas é o outro que me reprimiu, foi o outro, e é a pessoa que me reprime. Nós nos deixamos nos reprimir. Muitas vezes por costume, comodismo, né? É o que eu conheço, mas se você sabe que você precisa, é só você que tem que tomar essa decisão. Vai esperar o outro mudar, não adianta não. Tô olhando aqui quanto tempo tem, porque senão vai passar da minha cliente, mas ainda tem tempo. Entendeu? Então, se você sabe o que você precisa, faça. Juliette falou, assumir as rédeas da vida. Gente, nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. 100%, não é 99, 98, não, 100. Então, se você já sabe o que você precisa e você não faz, você está negligenciando a sua própria vida. Negligenciando a sua felicidade. Então, não adianta falar, oh, nossa, eu não sou feliz. No outro dia eu coloquei isso aí. Se você acha que alguém é responsável pela sua infelicidade ou felicidade, está completamente enganado. Ah, mas foram os meus pais, Alessandra, que causaram isso. Será? Eles podem ter começado, só que agora, né, você não é mais criança. Só que emocionalmente essas pessoas continuam criança. Nós continuamos criança. A nossa criança está aqui. Só que quando você trata dela, ela deixa de ser ferida. Aí a minha criança vira e mexe, ela quer coisas que eu fazia lá atrás e eu dou atenção para ela. Porque eu sei que ela quer. Né? Agora eu não posso fazer tudo que minha criança quer o tempo todo, senão eu não trabalho. A criança gosta de trabalhar, gente? Não. A criança gostaria de estar em outro lugar, né? Mas de vez em quando eu tenho que dar o que minha criança quer. Ai, gente, esses traumas e crenças me marcaram muito. Então, Valéria, ó, Valéria Viana, minha prima. Não é prima não, gente, falando do nome. Né, Valéria? Então, se esses traumas te marcaram, tá na hora de você olhar para eles e deixar eles irem embora. Essas marcas emocionais, tratar para que elas sejam agora cicatrizes e não mais feridas. Né? Quando a gente está com a criança ferida, é como se a gente tivesse, gente, com um cascão em cima da ferida. Aí, quando toca, lembra do cascão, quando você ralava o seu joelho? Aí tocou ali, não vai sair sangue de novo, ou seja, vai doer? Não podemos mais deixar essa ferida assim, com esse cascão. A gente tem que ir lá limpar. Limpar essa ferida vai doer como nunca, mas depois que cicatrizar não vai doer nunca mais. É uma cicatriz, apenas uma lembrança. Beleza? Tem que ter coragem, mas é necessário. Leandro, deixa eu ver o que ele tá falando. Eu sempre achei que o fato de eu me fechar, ou às vezes ser meio fechado, sempre achei que fosse pelo fato da minha timidez e tudo mais. Porém, de um tempo para cá, acho que a timidez não era um problema. Pois é, Leandro, não é. A gente mesmo é mais fácil acreditar nisso do que ter essa consciência, né? Nossa, meus pais me compararam tanto que eu me fechei. Né? Você não tinha essa consciência, agora você tem. Timidez, ó. Quando a pessoa é extremamente tímida, na verdade, a pessoa tímida é a pessoa mais preocupada e egocêntrica que existe. Por quê? Aí eu vou chegar num lugar, eu sou muito tímido. Ué, a pessoa acha que vai chegar no lugar e todo mundo vai olhar pra você? Como assim? Ou seja, nossa, eu sou o centro das atenções. Não, gente, isso é balela. Às vezes a pessoa chega num lugar, não tem ninguém olhando, e se você estiver bem, problema. A timidez não é o problema. O problema é maior que isso. Né? Mas a gente, é mais fácil falar, eu sou tímido, então eu me fecho porque eu sou tímido. Não. O buraco é mais embaixo. A ferida é mais embaixo, tá? Já pelo que você falou aí, tá bom? Tem que tratar disso, hein, Leandro? Ó, te espero pra gente conversar, fazer terapia. Não sei se você já faz, né? Mas é importante. Diante de tudo que foi feito, realmente está cada vez mais nítido que é tudo trauma de criança.
Pois é. Gente, e a criança se traumatiza profundamente porque ela não tem ainda defesas emocionais psíquicas. Então, na TRG, a gente fica muito tempo ali, às vezes, na infância da pessoa, tratando aquelas dores. A gente faz até a idade da pessoa, que é a parte cronológica, mas a infância é onde demora mais. Muitas vezes sessões e sessões e sessões na infância, né? E depois que passa a infância, a adolescência, os problemas continuam acontecendo, óbvio, mas a pessoa já vai estar mais preparada emocionalmente, mais forte para encarar os desafios da fase adulta, né? Então vai ter dado essa atenção, esse amor, esse carinho para a criança e você vai conseguir levar melhor a vida na fase adulta. Não faço terapia, só converso muito com a Juliette, ela vem me ajudando a reconhecer algumas coisas. Olha que legal, que legal. Que bom, um ajudando o outro, é isso aí. Esse perfil, meu canal vizinho lá, que é só você, se você não está inscrito, se inscreve depois que acabar aqui a live. Lá, tá lá, o canal começa com Yu, porque se eu falar o nome, às vezes, né, não entregam aqui o que a gente fala. Então, tem vários vídeos lá nesse outro canal também falando sobre isso, sobre a criança. Não é a primeira vez que eu falo da criança aqui, porque tem sempre gente nova, né, entrando aqui no perfil, e toda vez que eu falo sobre o mesmo assunto, às vezes, vai ser totalmente diferente. Por quê? Primeiro que o conjunto é outro. Vocês estão aqui e em outra live vocês não estavam. Então a pergunta, por isso que eu gosto que vocês participem, as observações são diferentes, então eu vou falar também diferente, de um lugar diferente, a live fica diferente. Tá? E criança, porque que eu vira e mexe eu falo sobre a criança, porque é lá que tá realmente o problema. Não é agora, gente. Ó, vou dar... Seu canal é maravilhoso. Obrigada, Ju. Vou dar um exemplo para vocês. Os exemplos que eu dou aqui, gente, eu dou uma misturada, dou uma, não falo nome, mas são de casos reais ou da minha vida. Da minha vida eu posso contar mais detalhes, mas dos meus clientes, não. Então, assim, mas eu posso falar um pouco, né, a respeito e sem identificar a pessoa. Leandra falou, primeira vez que assisto, simplesmente incrível. Ah, querida, obrigada, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo mesmo. Boa noite aí, todo mundo tá entrando. Rose, tô sentindo sua falta. Queiroz, terapeuta, colega, TRG, bem-vindo. Te dou bons conselhos, Léo. Dá sim. Então, ó, vamos lá. O que eu ia falar? Nananana, gente. Deixa eu ver aqui. Tarará, maravilhoso. Ia falar do exemplo do meu cliente, de pessoas que eu atendo. Uma pessoa achou que o problema dele, ele tem por volta de 50 e poucos anos, também tô mudando a idade, tá, gente? E ele achava que os problemas dele, os problemas emocionais, tinham começado por volta dos 30, quando ele começou a se separar. Por que se separar? Porque ele já foi casado várias vezes. Casado mesmo, né? Juntado ou casado, não importa. Hoje sou de João Pessoa, primeira vez que estou assistindo, muito bom conteúdo. Bem-vindo, querido. E aí, ele achou que os problemas dele tinham começado quando ele começou a se separar da primeira esposa. Beleza. Começamos a terapia. A gente começa pela fase da infância. Cadê que ele sai da fase da infância? E ele fica assim, como assim? Como assim? O meu problema não é quando eu me separei, não. Para mim, a minha infância tinha sido maravilhosa. Olha o que ele falou para mim. Para mim, a minha infância tinha sido maravilhosa, Alessandra. Como assim eu não consigo sair dessa infância? Por que ele não consegue sair da infância? Várias sessões, muitas dores, muitas dores, muitas dores da criança dele. Nem chegamos, nem estamos perto dos 30, estamos ainda na fase de 0 a 10 anos. Tá? Ele não sabia.
Você, Léo, né? A pessoa tá falando, a Juliette falou Léo, então Léo. Você, Léo, que já desconfia que é da infância, então imagina, tem gente que nem sabe, tá preso na infância, e se você desconfia que é. A infância marca muito a nossa vida por conta da gente não ter ferramentas. Nós não estamos preparados emocionalmente para enfrentar aquilo. Tem outra pessoa também que eu atendo que, nossa, também tá lá na infância, ó. Mas só que ela tá fazendo links com o momento presente. Ela, nossa, é por isso então que eu me sinto tão vazia, é por isso então que eu me sinto tão triste, eu sou tão... Como é que ela usou a palavra? Eu quero a palavra, mas não tá vindo. Ah, sou tão desconectada de mim. Olha que forte. Porque na infância ela se desconectava para não sofrer. Porque os pais não davam atenção, os pais deixavam ela, uma família numerosa, deixavam ela, Deus dará, como a gente fala, né? Vai lá, mais um, toma aqui, ó, toma esse, toma conta desse, toma conta desse. E ela se desconectou dela mesma. E agora ela tá buscando essa conexão através da terapia. Então, gente, olha, não percam tempo, invistam em vocês. A gente precisa desapegar de culpar as pessoas, de se culpar, porque culpa deixa a gente lá embaixo também, emocionalmente, energeticamente, emocionalmente. Então, não façam isso com vocês, busquem ajuda. E a TRG, para tratar a criança, é uma das terapias que eu falo aqui, gente. Eu repito sempre, mais completas que tem. Eu trabalho com outras técnicas, mas desde o ano passado, 90% dos meus atendimentos são com TRG. E assim, cada resultado maravilhoso. Vale muito a pena. Precisamos desvendar isso. Vamos embora desvendar. Isso aí, desvendar é melhor, resolver, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Às vezes, para sermos aceitos, Juliette falando, agradamos tanto todos que nem sabemos quem somos. Pois é. Gente, parem com isso. Se vocês estão vendo que vocês estão agradando muito o outro e nada para você, tá desequilibrado. Não precisa nem eu saber, se eu não fosse sua terapeuta, né, eu não vou precisar nem saber de detalhes. Eu só vou falar assim para você, ó. Se você tá vendo que você tá se doando muito e ninguém tá te dando nada em troca, não tá equilibrado, tá errado. Se você só recebe, tá errado. Qualquer desequilíbrio, ou para mais ou para menos, em qualquer área da sua vida, tá errado. Não tá legal. Tem que procurar o caminho do equilíbrio, o caminho que a gente chama o caminho do meio. Várias pessoas falam isso, às vezes com linguagem diferente, mas é isso que a pessoa quer dizer. E que caminho é esse? Do equilíbrio. O equilíbrio do dar e receber. O equilíbrio, né, de você, como a Juliette falou, que é agradar tanto o outro e não se agrada. Como assim? Se você está colocando todo mundo como prioridade e você não, tem alguma coisa errada, tá desequilibrado. Entenderam? Juliette falou, esse reencontro é fundamental, fundamental. Nós precisamos colocar a nossa criança no colo, nós precisamos olhar para ela, né? E através... gente, minha gargantinha... Hoje eu fiz endoscopia e a gargantinha tava meio... Mas beber uma água, beber uma aguinha para poder passar isso aqui, peraí. Foi. Leandro falou, é o Léo, né? E como identificar se isso não é a criança gritando ou se é a situação de estar desequilibrada? Sempre se tiver desequilíbrio é a sua criança, tá? Porque assim, o adulto, se fosse só da questão do adulto, Léo, o adulto mesmo desequilibrado, ele sabe resolver, ele sabe tomar as providências. Tô vendo aqui que tá desequilibrado, eu vou dar um equilíbrio aqui. Mas se sabe que tá desequilibrado e não faz, é o emocional infantil.
Então, isso foi legal você ter perguntado. Gratidão aí pela pergunta. Se você sabe o que tem que fazer, conscientemente você sabe, eu tenho que ser assim, assado, eu preciso ser assim, assim, né? Eu vou escrever tudo o que eu quero fazer. E você não faz, mesmo sabendo, porque o que você não faz está no inconsciente. E o inconsciente é onde está lá o teu emocional. O emocional desequilibrado infantil. Entendeu? Porque se fosse assim, a gente já sabe o que precisa. Você não sabe o que você tem que fazer? Por que você não faz? Porque não consegue. E por que não consegue? Porque é o inconsciente que está mandando na sua vida. Não só na sua, como todos nós. 95% das nossas atitudes são movidas pelo inconsciente. 5% é consciente. Então, né? A gente precisa ir lá, olhar essa criança, resolver as questões da criança, trazer você, né, trazer todas as pessoas para a fase adulta da emoção, desenvolver inteligência emocional, entender que o outro não tem obrigatoriedade de me dar nada. Nada. Ninguém me deve nada. Gente, escrevam isso no caderno de vocês. Ninguém me deve nada. E, por consequência, eu também não devo nada a ninguém. Como assim eu não devo? Como assim? Não, dever não. Você vai amar, você vai respeitar se você quiser, mas você não deve, não é obrigatoriedade. E ninguém também te deve nada. Ninguém te deve nada. Caramba, hein? Que coisa. Pois é. Ana, boa noite. Gente, ó, 46 minutos, 10 minutinhos para as últimas perguntas, que eu vou ter que atender hoje a minha última cliente, às 21, e beber mais uma aguinha, fazer um pips para terminar o dia. O Léo falou, caraca, profundo, ninguém me deve nada. Léo, se a gente colocar essa frase, né? Ninguém me deve nada. A gente vai ficar muito melhor. Porque a gente acha que as pessoas devem, né? O meu pai e minha mãe deveriam ter feito isso comigo e não fizeram. Aí agora, né? Tudo bem, não posso mais exigir deles, mas agora eu exijo da pessoa que está comigo. Ela deve me fazer feliz. Vai perder um tempo e não vai conseguir. Porque ninguém te deve nada. É você que precisa olhar, é você que precisa observar o que está passando aqui dentro e mudar isso. Só você pode, né? Valéria falando, tenho muita vergonha de falar em público. Recebi hoje um convite com a mesma finalidade, pensando em recusar. Por quê, Valéria? Não! Ai. Você já fez o reprocessamento, Valéria? Você, acho que é terapeuta da RG, não é? Como assim? Não! Olha, lógico que tem exercícios para você fazer em frente ao espelho, na câmera, tal, né? Mas você só vai conseguir mesmo fazendo. Então vocês pensam que eu sempre tive essa habilidade para falar? Não, gente. É treino. Eu tô toda quarta-feira às 20 horas fazendo live aqui já desde 2018. Já fazia antes, né, apresentações nas empresas que eu trabalhei, eu dou aula, eu dou palestras, então eu tô treinada a fazer isso. Se você não começar, como é que você vai treinar? As primeiras não vão ser tão boas, então vê se não tem perfeccionismo, porque perfeita você não é, ninguém aqui é perfeito. Feito é melhor do que perfeito, essa frase é um jargão aí da internet. Não vou fazer porque não tá perfeito, eu não tenho a luz ideal perfeita, eu não tenho um ambiente bonito perfeito, eu não tô com a maquiagem perfeita. Gente, para de se exigir perfeição, ela não existe. Enquanto você tá se exigindo perfeição, tem gente fazendo do jeito dela e tendo muito mais sucesso, muito mais clientes, não tá ficando parada. Então, ó, tem alguma coisa aí pra gente olhar, né? Porque algo, principalmente, pode ser lá da sua infância também. Dá uma olhada nisso.
Vai que é tua, Valéria. Muito bem, isso aí, vai. Gente, medo vai vir sempre. Ai, mas eu tô com medo. Medo é do ser humano, ponto. Vai com medo mesmo. Faz o seu melhor. Ai, caramba, não foi do jeito que eu queria. Tá, foi a primeira vez. Se acolha, se ame pela coragem que você teve e vai lá e se parabeniza e faz de novo. Não recusa, Valéria, não recusa. Boa sorte, Valéria. Ó, todo mundo mandando boa energia pra você, Valéria. Poxa vida. Então, ó, pega essa boa energia aí e vai. Diana, boa noite. Seu melhor é o suficiente. Isso, gente. Olha, às vezes a gente fica achando, mas vão ter pessoas que podem me fazer perguntas. Gente, não é vergonha. Se fizerem perguntas e você não sabe, fala, olha, essa parte aí que você me perguntou, eu vou buscar porque eu não estou muito certa disso, não. Gente, que lindo! Que lindo! Você não tem que saber tudo. Quem sabe tudo é o Google, joga no Google, vem um monte de coisa, mas às vezes está tudo errado também. Então, entendeu? Relaxa. Não se exija, não fica achando que você tem que ser perfeita, que você tem que saber tudo, né? Quem falou isso pra você? Que você tem que saber tudo, que você tem que ser perfeita, que você não pode gaguejar, que você não pode ter medo? Quem é que será que fala isso pra gente? Será que vocês desconfiam? Eu desconfio. Léo falando, será que minha ansiedade e insegurança que hoje em dia venho sentindo aflorada é o resumo da criança que já passou da hora de cuidar? Yes! Então, ó, vamos mudar uma coisa. Para todo mundo eu sempre falo isso. Para de botar o pronome possessivo minha ansiedade, minha segurança. Não, ela não é sua, ela não te pertence. Se livra dela. Fala, a ansiedade, a insegurança tem me atrapalhado, ok. Mas eu olhando para minha criança, eu me amando, eu me respeitando, eu me cuidando, essa ansiedade vai entrar no limite que é considerado normal. A insegurança e ansiedade, tudo isso é medo, gente, medo. Muda o nome, mas é medo. Ansiedade é excesso de medo, principalmente no futuro. A insegurança é medo. A gente fala, não tô com medo, tô inseguro. É medo. Medo de não dar certo, medo de tudo, medo. E o medo tem energia baixíssima. Então, não coloquem mais pronome possessivo, minha ansiedade, meu medo, minha insegurança, tá? Coloque a insegurança, o medo, a raiva não é seu, você não é a emoção, você não é o sentimento, você é um ser humano em essência perfeito, mas que quando tá aqui vivendo nesse dia a dia, começa a ter interferências e a gente precisa cuidar dessas interferências. Tá bom? Juliette falou, você é maravilhoso. Tamo junto. Gente, é com muito amor que eu venho aqui fazer nessa doação do que eu aprendi nesses anos todos, do meu conhecimento, mas não só porque eu sou uma pessoa boa. Eu brinco com isso, mas é verdade. Eu sou uma pessoa boa. Mas eu sei que isso aqui vai voltar para mim. Se eu compartilho com vocês, eu também vou receber informações, vou receber coisas boas. É uma roda que gira. Essa é a roda da fortuna, de verdade. Fortuna não é só dinheiro. Eu estou girando conhecimento, estou ajudando as pessoas, eu também vou ser ajudada. Entendeu? Então, não é só porque eu sou boa, é porque eu sei, isso é física, né? Ação e reação, dar e receber, plantou, colheu, então é isso. A ansiedade e insegurança não me pertence. Muito bem, Léo! Uhul! Yes! Valéria, obrigada! Obrigada, queridos. Isso aqui são momentos, né, que a gente tira para compartilhar o melhor que a gente sabe e de coração. Então, quando é de coração, todo mundo enxerga. Valéria, se você for com o seu coração na apresentação, você pode gaguejar, você pode não fazer tão bem, porque é a sua primeira vez, mas as pessoas vão sentir que tem amor ali, que tem coração, isso que é importante, vai sentir a sua alma, a sua vontade de passar o melhor. Vá com essa vontade. Gente, amei, muito obrigada.
Muita gratidão por vocês estarem aqui sempre comigo, por me apoiarem, por participarem, né? Eu amo o que eu faço, então isso para mim me deixa muito feliz. Isso aí, seja você e arrasa, Valéria. Então, ó, meus amores, beijo no coração de vocês. Vou agora atender a minha última cliente do dia. E tamo juntos. Podem fazer perguntas. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscrevam lá também no meu canal vizinho. Tem o link na bio do Instagram. Christian, meu querido, gratidão. Vocês que estão sempre aqui me apoiando. Muita gratidão mesmo. Lá no meu canal vizinho, Léo, que você é a primeira vez que tá aqui, tem mais de 160 lives gravadas. Tem uma playlist só de live. Aí tem assunto de tudo quanto é jeito. Tem de criança, tem TRG, tem de outras coisas que eu faço. Então dá uma olhada lá, tá? Para você conhecer o meu trabalho, conhecer tudo que eu faço. Tem muita coisa. Até amanhã, irmãzita. Estaremos juntos. Amanhã eu tô lá na minha sala, na Conde de Bonfim, na Tijuca. Também atendo presencial e hoje em dia muito mais online, porque a TRG dá para fazer online. Mas estou lá no presencial também, porque massagem ainda não dá para fazer online. Drenagem, massagem, tá bom? Beijo, queridos. Ótima noite. Fiquem com Deus. Bom descanso e bons sonhos. Tchau, tchau. Fui. Beijo.